Ei, você que paga $20 numa IA, preste bem atenção. Antes, com o Gemini 3.0 Pro, ele estava ali mediano. Depois, com o Sonnet 4.5, também ficava ali no meio e deixava o ChatGPT 5.2 numa posição bastante confortável. Mas tudo mudou. Gemini 3.1 Pro cravou 77,1% no Arc ID. Já Sonnet 4.6 cravou 80% no SWE Bench. Isso faz com que ele tenha quase a mesma capacidade de Opus por apenas um quinto do valor. Essa situação faz deixar o ChatGPT no meio do pelotão, mas isso não é opinião, isso são números, então vem comigo. Alguém lembra aí de Bard? Aquela resposta errada sobre James Webb custou bilhões para o Google em questões de segundos, mas como a empresa é muito grande, é claro que ela não vai se desmontar aqui em público. Ela teve tempo de trabalhar e encontrou um eixo novo, deixar de ser a IA mais carismática para ser melhor em sua lógica. Ela não precisa agradar o ser humano, não precisa citar o nome aqui, já até sabem quem que eu estou falando, né, GPT? Porque, na verdade, o que mais conta é a lógica. E daí, quando ela crava 77,1% no Arc ID, ela está mostrando para o mundo que não adianta só decorar a resposta, ter frases prontas, ser a amiguinha do rolê. Ela precisa entender lógicas sobre lógica em subcamadas. É aí onde mostra que o poder do Google ele se pivotou muito mais para uma lógica de infraestrutura do que ser aquela IA simplesmente legalzinha. Daí vem Cloud e faz uma deflação nos seus modelos. Vamos olhar para o outro lado da corrida. Vem Sonnet 4.6, ele vai cravar 80% no SWE Bench, ok? Contra apenas 80,8% do caríssimo modelo Opus 4.6. Isso é um reposicionamento da Anthropic, pegando o seu modelo intermediário e entregando para nós simplesmente ouro. Daí eu rodei um teste, um mesmo prompt bem técnico, com bastante fluxo, para fazer um resumo estruturado. Eu queria camadas, subcamadas com hermenêutica, o que torna assim o processo bem pesado. Daí o ChatGPT 5.2, a entrega dele depois de auditado, valeu de 2 de 10 pontos, extremamente baixo. E Sonnet 4.6, ele ganhou de 9 de 10 pontos. Aí sim, foi muito bom desempenho. Daí, o que nos faz questionar se aquelas 20 doletas penduradas no cartão ainda faz sentido. E segura aí essa frase: 4 rodadas, retrabalho, $20 mês, não é questão de conforto, é questão sim de performance. Estrutura versus carisma. Aqui é uma decisão muito estratégica, porque a OpenAI ela dedicou sim em carisma, em ser uma IA conversadora, mais próxima ao público final, fazendo frente em questões de humanas, de saúde, dando pitacos até sociais. É muito interessante e tem sim o seu valor. Porém, Google entendeu que a infra fazia muito mais sentido porque ele é dono de muitas infras. Ele tem o Android, ele tem o Suite, o Google Workspace, com Google Drive, todo aquele pacote Google One, tudo isso é infraestrutura. Ele tem o Google GCP de nuvem para a gente poder subir sites, aplicativos. Então imagina que todo esse universo é sim uma grande infra e ter uma IA especializada em atuar nessas infras faz muito mais sentido e levaria o Google ainda mais longe. É essa que é a sua estratégia. Vamos a um teste de fogo? E sim, uau, Gemini humanizou muito e Google fez algo que ninguém está falando nos vídeos por aí. Ele pegou a inteligência do Gemini 3.1 Pro e trouxe para todo o ecossistema e também os seus outros modelos como o Nano Banana Pro. Então, para isso, eu vou pegar algumas capas no YouTube que eu preciso pivotar para tentar aumentar aí o CTR e explicando que essa parte eu tinha que usar várias IAs. Eu tinha que fazer um descritivo humano de como era a capa, porque nenhum modelo
por mais sofisticado que seja o multimodal, conseguia ter uma explanação humana. Daí eu pegava o copy dessa capa e cruzava com o título, com um gancho e com os dados do Analytics do Google para então entender que ponto ou estratégia a gente precisava aí pivotar. Agora tudo isso é feito diretamente no Gemini. Ele lê o arquivo, ele lê a mensagem da capa, ele lê as entrelinhas, ele lê as subcamadas, cara, de uma forma muito aprofundada. E isso é extremamente difícil, porque olha, nós temos sim publicitários que passam 4, 5 anos numa faculdade exatamente exercitando a sua semântica, a sua semiótica, e nós já temos tudo isso aqui compilado no Gemini 3.1 Pro. Já passando aqui um pouco de spoiler, a pivotagem do ato 1 será um vídeo no futuro que eu vou mostrar que as IAs tendem a reter a nossa atenção tanto quanto as mídias sociais já fazem isso. Não vou dizer o porquê, vocês vão ter que assistir o vídeo. Mas vamos ver como o Gemini resolveu essa capa. Então aí ele coloca uma ampulheta, um X, ou seja, tensão no tempo gasto. Ele insiste, olha, ele me reposiciona, olha que interessante. E insiste na ampulheta de novo, bem interessante. Até que esse X estava atrapalhando, a gente não sabe se olha para o X, se olha para a ampulheta. O que ele fez? Que tal uma ampulheta como se fosse uma dinamite, que explode, que gasta o nosso tempo? Olha que genial, é um lúdico, ele mesclou, entenderam o tamanho da inteligência, ele pegou emprestado um processo aqui que estava com dificuldade e ele inventou algo que não existe para conseguir fazer essa analogia. O Gemini acertou no único pedido, para vocês verem que muitas vezes nem depende mais de processo. Ele pegou e reposicionou a corrida das IAs pulando um obstáculo, um precipício, que seria 2025, 2026, representando a passagem para eu com a mão robótica. Isso é tensão, isso é poder, eu preciso de uma ajuda para escalar, sair do nível 1 para o nível 2, e olha como ele coloca uma mão robótica representando a IA e só faz ornar o metálico dessa mão com o escrito 2026, quem te puxa? Só isso bastou e essa capa se torna muito mais assertiva, porque a gente precisa de 1,5 segundos e já entende todo o significado. A corrida de 2025 tinha um ranking, em 2026 embaralhou tudo. Gemini 3.1 Pro lidera o Arc ID, já Sonnet 4.6 está entregando muito e 5 vezes menos do que custava Opus. Aqui não é torcida, aqui é alavanca. Mas eu quero saber de você, ainda faz sentido as 20 doletas que você paga na sua IA predileta? Deixa para comentar nos comentários, continue apoiando o meu trabalho e já sabem, aqui é Tech Sem Hype.